Olá, bom dia! Continuando a leitura do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. A gente começa agora o nosso episódio 16. Para você que está acompanhando pelo livro, é a página 83. Estamos falando sobre os papéis representados pelo ego, sobre o que verdadeiramente nós somos, sobre os pensamentos que tentam nos definir e que, na verdade, eles não conseguem, porque nós somos indefiníveis, ilimitados, nós somos o próprio ser, a própria consciência. Continuando. É claro que pessoas diferentes desempenham funções distintas nesse mundo. Tá vendo? Estava gravando. Não poderia ser de outra maneira. No que se refere à capacidade intelectual e física, conhecimento, habilidades, talentos e níveis de energia, os seres humanos apresentam desigualdades significativas. O que importa não é a função que cumprimos, mas se nossa identificação com ela chega a tal ponto que nos envolve e se torna um papel que interpretamos. A questão não é a função que a gente desempenha, e sim a identificação que a gente tem com ela. Sempre que assumimos papéis, estamos inconscientes. No instante em que nos flagramos fazendo isso, esse reconhecimento cria um espaço entre nós e o papel. É o começo da libertação. Quando estamos identificados ao máximo com o papel... No instante em que nos flagramos fazendo isso, esse reconhecimento cria um espaço entre nós e o papel. É o começo da libertação. Ele fala sempre sobre isso. O Osho costuma dizer que quando a gente... Eu falei sobre isso no capítulo de ontem também. Quando a gente coloca luz sobre alguma coisa, isso já ajuda ela a se dissolver. Então, quando a gente começa a reconhecer que a gente está interpretando um papel, isso já é o suficiente para a gente entender que a gente não é esse papel. A gente está vendo por um ponto de vista mais amplo, o ponto de vista da consciência. Quando estamos identificados ao máximo com o papel, confundimos um padrão de comportamento com quem nós somos e nos levamos muito a sério. Também designamos automaticamente para os outros funções que se ajustam às nossas. Por exemplo, quando nos consultamos com médicos que se identificam de forma total com sua profissão, para eles não somos seres humanos, e sim pacientes ou casos clínicos. Embora as estruturas sociais do mundo contemporâneo sejam menos rígidas do que as das culturas antigas, ainda existem muitas funções ou papéis pré-estabelecidas com as quais as pessoas se identificam de imediato e que, assim, se transformam numa parte do ego. Isso faz com que as interações humanas sejam privadas de sua autenticidade e se tornem desumanas ou alienantes. Isso é... Quando você vê uma pessoa que se sente superior a outra, por exemplo, e que não permite uma conexão com essa outra pessoa por se sentir superior a ela perde muitas vezes a oportunidade de se conectar com uma pessoa incrível, que poderia ser grandiosa para ela em vários aspectos, em vários sentidos, justamente por ela não permitir essa conexão por se sentir maior, por estar dominada pelo ego, né? Por estar acreditando tanto nessa mentira de que nós somos os papéis que a gente interpreta e que esse papel é melhor, aquele é pior. Então, a gente perde muita coisa. Isso faz com que as interações humanas sejam privadas de sua autenticidade e se tornem desumanas e alienantes. Limita muito a nossa interação humana. Os papéis pré-determinados podem nos dar uma sensação de identidade relativamente agradável, mas no fim das contas, nos perdemos em meio a eles. As funções exercidas em organizações hierarquizadas, como os meios militares, a igreja, instituições governamentais e grandes corporações, tendem a fazer com que as pessoas se tornem identidades representadas. As relações humanas genuínas passam a ser impossíveis quando nos confundimos com um papel. Há papéis pré-estabelecidos que podemos chamar de arquétipos sociais. Alguns deles são o de esposa de classe média, não tão comum quanto costumava ser, mas ainda disseminado. O do machão, a da mulher sedutora, o do artista não conformista e o de uma pessoa culta, aquela que exibe seus conhecimentos de literatura, artes plásticas e música da mesma maneira que outros indivíduos ostentam uma roupa sofisticada ou um automóvel caro. Há também o papel universal do adulto. Quando o representamos, o que predomina na visão que temos de nós mesmos e da vida é a seriedade. A espontaneidade, a descontração e a alegria não fazem parte dessa interpretação.
O movimento hippie, que se originou na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1960 e depois se difundiu pelo mundo ocidental, surgiu da rejeição que muitos jovens da época manifestaram contra arquétipos sociais, papéis, padrões pré-estabelecidos de comportamento e estruturas sociais e econômicas baseadas no ego. Imagina, eu só posso ser isso aqui? Não, mas eu não me identifico com nada disso que existe. Isso é o que eu tô falando. Eles se recusavam a desempenhar os papéis que os pais e a sociedade queriam lhes impor. Esse movimento coincidiu com os horrores da Guerra do Vietnã. Durante esse conflito, morreram mais de 57 mil jovens americanos e 3 milhões de vietnamitas. Por meio dele, a insanidade do sistema e do modelo mental dominante ficou explícita. Nos anos 1950, a maioria dos americanos ainda era extremamente conformista em sua forma de pensar e agir, mas na década seguinte, milhões deles começaram a rejeitar sua identificação com uma identidade conceitual coletiva cuja loucura se tornara óbvia. O movimento hippie representou um afrouxamento das estruturas egóicas rígidas, que até então predominavam na psique da humanidade. Olha o que o movimento hippie fez, né? Olha que incrível. E o movimento hippie tem como base paz e amor, não é isso? O movimento hippie representou um afrouxamento das estruturas egóicas rígidas que até então predominavam na psique da humanidade. Embora tenha se deturpado e acabado, ele deixou uma abertura, e não só para seus seguidores. Seu surgimento permitiu que a antiga sabedoria e a espiritualidade oriental entrassem no Ocidente e cumprissem uma função essencial no despertar da consciência mundial. Abriram possibilidade para que muito mais pessoas fossem para que novos papéis surgissem, né? Para que as pessoas pudessem se identificar com coisas completamente diferentes do que existiam. Embora isso que eu acabei de falar também esteja associado ao ego, porque são interpretações de papéis, mas de alguma maneira o ser, a essência, teve muito mais canais para se manifestar a partir de padrões menos rígidos, sociais, que a gente tem que desempenhar. Novo tópico. Papéis temporários. Se estivermos despertos o bastante, conscientes o suficiente para sermos capazes de observar como interagimos com as pessoas, conseguiremos detectar mudanças sutis na nossa fala, na nossa atitude e no nosso comportamento, dependendo do indivíduo com quem estivermos em contato. A princípio, pode ser mais fácil observarmos isso nos outros, porém, depois também constataremos isso em nós mesmos. A maneira como falamos com o presidente da empresa pode ser sutilmente diferente do modo como nos dirigimos ao faxineiro. Isso é muito comum de ver, né? Pessoa que trata pessoas de maneiras diferentes. Quem ela é de verdade? Ela é a pessoa que está falando com o presidente ou ela é a pessoa que está falando com o faxineiro? Se ela trata um melhor do que o outro. A forma como conversamos com uma criança talvez não seja igual à maneira como nos comunicamos com um adulto. Por que isso acontece? Nós interpretamos papéis. Não somos nós mesmos, nem com o presidente, nem com o faxineiro, nem com a criança. Quando entramos numa loja, num restaurante, num banco, num posto do correio, podemos estar nos encaixando em papéis sociais pré-estabelecidos. Acabamos nos tornando um cliente e falando e agindo como tal. E nessa condição, seremos atendidos pelo vendedor, pelo garçom ou pelo recepcionista, que também estarão desempenhando um papel. Uma série de padrões condicionados de comportamento entra em ação entre duas pessoas para determinar a natureza da interação. Os elementos que estão interagindo não são os seres humanos, e sim imagens mentais conceituais. Quanto mais identificadas as pessoas estão com seus respectivos papéis, menos autênticos se tornam os relacionamentos. Temos uma imagem mental não só de quem a outra pessoa é, mas também de quem nós somos, sobretudo em relação ao indivíduo com quem estamos interagindo. Portanto, não somos nós que estamos nos relacionando com aquela pessoa. Quem pensamos que somos é que está se relacionando com quem acreditamos que a outra pessoa é e vice-versa. Ou seja, é uma grande confusão, é um embaralhamento total. A imagem conceitual que nossa mente gerou de nós mesmos está se relacionando com sua própria criação, que é a imagem conceitual que ela produziu da outra pessoa. Ninguém é real ali.
Eu acredito que eu sou uma coisa, eu acredito que você é outra coisa. Quando eu estou interagindo com você, não sou eu interagindo com você, é quem eu acredito que eu sou que está interagindo com quem eu acredito que você é. E vice-versa. Uma confusão só. A mente da outra pessoa provavelmente fez a mesma coisa. Então, cada interação egóica entre dois indivíduos é, na realidade, a interação entre 4 identidades conceituais produzidas pela mente, que são, em última análise, fictícias. É tudo mentira, não é nada disso. Portanto, não é de surpreender que haja tanto conflito nos relacionamentos. Não existe nenhuma relação verdadeira. Quando as pessoas estão desempenhando papéis, não existe nenhuma relação verdadeira. Próximo tópico. O monge com as palmas das mãos suadas. Hassan, um mestre e monge zen, ia oficiar o funeral de um nobre famoso. Enquanto esperava pela chegada do governador da província e de outros senhores e senhoras, percebeu que estava com as palmas das mãos suadas. No dia seguinte, ele reuniu seus discípulos e confessou que não estava pronto para ser um professor de verdade. Explicou-lhes que ainda não conseguia adotar o mesmo tipo de comportamento diante de todos os seres humanos, fosse a pessoa um mendigo ou um rei. Não era capaz de considerar os papéis sociais e as identidades conceituais e ver a igualdade do ser em todos os indivíduos. Depois, ele partiu e se tornou o aprendiz de outro mestre. 8 anos mais tarde, retornou iluminado à companhia de seus antigos discípulos. Estamos todos aprendendo. Próximo tópico, a felicidade como um papel versus a felicidade verdadeira. Como vai você? Ótimo, não poderia estar melhor. Verdadeiro ou falso? Em muitos casos, a felicidade é um papel que as pessoas representam. Um exterior sorridente pode ocultar um grande sofrimento. Depressão, esgotamento e reações exageradas são comuns quando a infelicidade é encoberta por sorrisos, sempre que há negação, algumas vezes até mesmo para si próprio, de que existe muita infelicidade. Quando nos sentimos infelizes, primeiro precisamos reconhecer esse fato e nunca afirmarmos, sou infeliz. A infelicidade não tem nada a ver com quem nós somos. Se você estiver passando por isso, diga, há infelicidade em mim. Depois analise o que está acontecendo na sua vida. Uma situação em que você se encontra pode ter algo a ver com essa sensação. Talvez seja preciso fazer alguma coisa para mudá-la ou para sair dela. Se não houver nenhuma solução ao seu alcance, encare isso e afirme, bem, é o que está acontecendo neste momento. Não posso nem aceitar isso, nem me sentir infeliz. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. Olha só, a causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. Se eu considero essa situação infeliz, isso vai ser um grande problema. Se eu considero ela apenas uma situação, eu só estou vivendo uma situação. A emoção que eu coloco sobre ela traz muito mais peso para ela, né? Portanto, tome consciência dos pensamentos que estão lhe ocorrendo. Separe-os da situação, que é sempre neutra. Ela é como é. Existe a circunstância ou o fato, e você terá seus pensamentos a respeito deles. Em vez de criar histórias, atenha-se aos fatos. Por exemplo, estou arruinado é uma história. Ela limita a pessoa e a impede de tomar uma providência eficaz. Tenho 50 centavos na minha conta. É um fato. Encarar os fatos é sempre fortalecedor. Tome consciência de que, na maioria das vezes, o que você pensa é o que cria suas emoções. Observe a ligação entre eles, entre o que você pensa e as emoções que você sente. Em vez de ser seus pensamentos e suas emoções, seja a consciência por trás deles. Essa consciência que está observando esses pensamentos e essas emoções que são produzidas a partir desses pensamentos. Não busque a felicidade. Se fizer isso, não a encontrará, porque buscar é a antítese dela. A felicidade é sempre evasiva.
Contudo, você pode se libertar da infelicidade agora, encarando-a em vez de criar histórias sobre ela. Qual é a situação que você está vivendo? Olha para essa situação como ela é. Eu estou vivendo isso. Agora, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é péssimo, se isso é desesperado, tudo isso são os julgamentos do seu pensamento sobre a situação. A infelicidade encobre nosso estado natural de bem-estar e a nossa paz interior, que são a origem da verdadeira felicidade. Ou seja, ele diz que o nosso estado natural é o de bem-estar e o da paz interior. E esse estado natural é a origem da verdadeira felicidade. Com isso a gente encerra aqui e até amanhã.